Graça e paz para todos meus irmãos e minhas irmãs em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam nesse canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens. Deixe seus comentários e vamos que vamos. Agradeço a Deus pelos os novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos, amém? A fazer parte dessa família em graça. Eu quero pedir a meus irmãos que se inscrevam no canal do nosso irmão André Palhares, aí do Rio de Janeiro, do canal MDCG, amém? Eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas. Nós que temos os olhos iluminados, entendemos que tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Estamos vivendo um novo céu, nova terra, um novo pacto, na plenitude da graça, na plenitude do reino. Nada tem mais para acontecer. Então, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre esse tema, vindo sobre as nuvens. Essa expressão, vindo sobre as nuvens. Meu irmão, essa expressão, vindo sobre as nuvens, era muito comum entre os judeus. Os judeus, eles conheciam, eles entendiam essa expressão, vindo sobre as nuvens, que falava de juízo, desde a sua mocidade, desde a sua infância. Porque as escrituras ensinavam isso a eles. Então não era uma expressão desconhecida para os judeus, que começavam a estudar a Torá, as escrituras, desde cedo. Então, eles conheciam essa expressão através da Torá, dos profetas, na lei de Moisés. A Bíblia está recheada dessa expressão no Antigo Pacto, no Antigo Testamento. Então, tanto os discípulos como os sacerdotes, todo aquele povo ali, eles conheciam essa expressão falada. Dentre eles, vi sobre as nuvens. E a Bíblia fala, está recheada, que toda vez quando Deus queria vir em juízo contra uma nação, entendeu? Sempre era usada essa expressão nuvem. E nós vamos ver isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, nessa mensagem. Então veja, meus irmãos, é muito claro aqui, eu quero deixar aqui, começando o texto principal, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Veja, toma sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Chegou a hora. João estava vendo isso. João viu, João ouviu. Olha, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A seara da terra, a terra lá, o mundo oicomene, não é o mundo cosmo. Continuando o versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, fala de juízo, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então veja a expressão aqui falada de nuvem. João viu, ele disse que olhou aqui, e viu uma nuvem branca, e sentado sobre essa nuvem
Olha, um semelhante a filho de homem. O filho do homem se referindo a Jesus. Era muito conhecido entre eles essa fala, o filho do homem. E Jesus veio como filho do homem em 70. Estabeleceu o seu reino. Estabeleceu o reino. Removeu de uma vez para sempre a lei de Moisés na sua totalidade. A lei física que ainda estava em vigor. Onde também aconteceu a ressurreição dos mortos. Então, é muito claro aqui, meu irmão. E essa expressão vindo sobre as nuvens, Daniel já falava ali em Daniel capítulo 7, versículo 13. Vamos ver? Daniel, quando ele vê em sua visão, a visão falada sobre os 4 animais. A Babilônia, que era representado pelo leão, o Medos e Persas pelo urso, a Grécia, né, representado pelo leopardo, e o 4º animal, era um animal que destruía todos os animais, tinha poder, e todos os outros reinos estavam debaixo do seu pé, dos seus pés. Então é muito claro, meu irmão. Então aqui no capítulo 7 de Daniel, veja outra expressão aqui. Daniel foi dado a Daniel e ele viu. Olha aqui, ó, no versículo 13. Olha, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu. Olha, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e a possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então veja, Daniel viu essa visão do filho do homem sentado, olha, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Fala de juízo, meu irmão, sempre falou de juízo. Não é que estava vendo, literalmente falando. Não é que o povo, todo o olho ia ver aquela expressão falada em Apocalipse, que todo olho iria ver. E Jesus também se dirigiu isso. Não é de forma literal, é muito claro. Essa expressão é falada entre os judeus. A Bíblia está recheada no Antigo Pacto sobre isso, falar vindo sobre as nuvens. Veja aqui em Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19, depois vocês deem uma olhada direitinho e leiam o contexto. Porque a gente não pode ler tudo aqui, porque senão a mensagem fica muito longa. Entendeu? Isaías capítulo de número 19, olha, outra expressão falada de nuvem. Sentença, olha, profecia contra o Egito. Foi contra o Egito, era uma profecia, uma sentença que veio, que aconteceu sobre o Egito. Olha, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá diante deles. Isso aconteceu já, meu irmão. Isso aconteceu. Vi sobre as nuvens, numa nuvem ligeira aqui, nesse texto aqui, estava falando do juízo de Deus contra ali o Egito, que aconteceu. Era uma forma expressada, falada, quando Deus queria vir em juízo, em justiça contra outra nação. É muito claro mesmo, e isso aconteceu entre o ano 722 e 705 antes de Cristo. Isso aconteceu aqui e ninguém, onde Sargon II, rei da Assíria, entendeu? Foi em juízo contra o Egito. Essa profecia aqui fala sobre isso. Ninguém viu ali Deus numa nuvem ligeira vindo sobre o Egito. Não era de forma literal. Ninguém viu. Falando de nuvem, juízo, nuvem fala de juízo.
E Deus veio numa nuvem ligeira sobre o Egito, usando outra nação, usando aqui a nação o rei da Assíria, Sargon II, ou seja, Sargon II, Sargon II. E houve total destruição ali no Egito, o juízo de Deus que veio sobre o Egito. Então estava falando de nuvem ligeira. Não é que ninguém viu Deus e iria ver Deus. O Egito não viu Deus, literalmente falando. Viu o juízo de Deus. Aqui era uma expressão falada, nuvem. Então a Bíblia está recheada, meu irmão. E o sistema religioso não entendeu isso. Outra passagem, Mateus 24. Vamos para Mateus 24. Eu quero acelerar essa mensagem para não ficar muito longa essa mensagem. Mateus 24. O versículo 30, veja. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui, lua, estrela e sol está falando do governo humano. Não era que a lua ia cair, o sol ia escurecer, não. Estava falando do fim de um governo humano. O fim de uma autoridade humana. Você está entendendo, meu irmão? Isso também está recheado dessas passagens, sol, lua e estrela, falando de autoridade, falando de pessoas, de governo, de um governo. Continuando, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso é, Jesus estava falando antes da cruz, olha. Todas as tribos da terra se lamentarão. As 12 tribos de Israel, da terra lá do mundo oicomene, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A mesma expressão falada, Jesus usou aqui a mesma expressão falada lá na visão de Daniel, Daniel 7,13. Como Daniel viu um semelhante ao Filho do Homem numa nuvem. Jesus está usando a mesma expressão aqui, falando de nuvens, porque Jesus, como judeu, ele conhecia as Escrituras. Então essa expressão vir sobre as nuvens para os judeus não é anormal, não era uma expressão desconhecida, era sim conhecida desde a sua mocidade, desde a sua infância. Eles aprenderam isso, para eles não era uma fala desconhecida. Essa fala vindo sobre as nuvens, essa expressão aqui falada é desconhecido sim para os líderes religiosos e para nós por muito tempo. Mas para os judeus em si, não. Era uma expressão conhecida. Era uma figura de linguagem, uma linguagem de figuras, uma expressão falada entre eles. Era comum. Todos eles sabiam isso aqui. Outra prova, Jesus falando aqui, em Mateus capítulo 26, vamos aqui para Mateus 26. Veja, meu irmão, como é claro isso aqui quando a gente tem os olhos iluminados. Mateus 26, 64 diz assim. Vamos ler o 63. Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem. Veja. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Jesus disse: tu disseste que eu sou o Filho de Deus, o Filho do homem. Aí, ó. Respondeu Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, agora, essa expressão agora é lá, no primeiro século, antes da cruz, Jesus estava no sinédrio aqui sendo julgado. Veja bem. Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Veja essa expressão, a mesma expressão de Daniel 7,13 e de Mateus 24, versículo 30, que eu acabei de ler aqui. A mesma expressão Jesus fala, vindo sobre as nuvens. E quando Jesus fala isso aqui, ó, olha a reação do sumo sacerdote. Olha. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidades mais temos de testemunhas?
Eis que ouviste agora é blasfêmia. Porque o sumo sacerdote ali, ele entendeu a expressão vindo sobre as nuvens. Eles entendiam perfeitamente essa expressão. Nuvem falava de juízo. Quando Deus queria vir em juízo contra outra nação, e ele usou também essa expressão, essa simbologia, nuvem, vindo sobre Israel no ano 70, quando começou no ano 66, depois de Cristo, e onde aconteceu a tribulação no ano 70. A destruição, a queda de Jerusalém, a grande meretriz, a prostituta que estava embriagada. É muito claro. Outra passagem, Lucas 21, 27, vamos lá. Lucas capítulo 21, 27. Lucas capítulo 21, versículo 27, diz assim, ó. Olha o que está escrito. Veja, Lucas capítulo 21, versículo 27. Eu vou correr para a gente voltar lá para Apocalipse. Lucas 21, 27 diz assim, ó. Olha o que está escrito. Veja bem. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus falando novamente. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre numa nuvem com poder e grande glória. A mesma expressão falada, mostrada a Daniel no capítulo 7, versículo 13. A mesma expressão falada por João, quando foi revelado a João na ilha de Patmos, quando ele diz, no capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Então veja, vamos aqui para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. É muito claro, meu irmão, claríssimo. E contra fatos não há argumento. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. João foi revelado a João. João estava preso na ilha de Patmos. Outra coisa também, meu irmão. No momento, Apocalipse foi escrito entre 64 e 68. No momento da grande tribulação, João se encontrava na ilha de Patmos. Se Jesus ainda vai voltar, João está na ilha de Patmos preso, meu irmão. Ele ainda está preso lá. Ainda está ali a mercê, a segurança dos guardas, dos soldados do Império Romano. Que patacoada é essa, meu irmão? Então João está preso na ilha de Patmos. João está com 2000 anos de vida. João está com 20 séculos de vida aqui na Terra. Um ser humano consegue viver isso? Porque João escreveu, João viu, João ouviu, e foi dado a ordem para ele escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor. Cadê esses irmãos? Cadê João? João está preso? Então João ainda está preso na ilha de Patmos, esperando a vinda do Filho do Homem. Porque na grande tribulação, João estava preso, meu irmão, na ilha de Patmos. Não faz sentido, doutor. Cadê João? Olha o que João vai escrever aqui, ó. Olha em Apocalipse capítulo 1. Ele falava que o tempo estava próximo, o tempo estava breve. No versículo 7 ele diz assim, ó. Eis que vem com as nuvens. Olha, a mesma expressão lá de Daniel 7,13, do que Jesus falou em Mateus 24:30. Mateus 26:64, que nós lemos aqui. Mateus 24:30, Mateus 24:64, Lucas 21:27. Daniel 7,13, Isaías 19,1, são expressões faladas, nuvem, juízo de Deus. Então veja, eis que vem com as nuvens, juízo. Veja que aqui ainda vinha, ainda não tinha vindo. João escreveu aqui que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Não era que iriam ver ele numa nuvem, literalmente falando. Ele veio em juízo, num corpo glorificado, com poder e grande glória. Todo olho ia ver a destruição que aconteceu em Jerusalém, os sinais, o juízo de Deus que aconteceu. Não era de forma literal. E a vinda do Filho do Homem, tanto a primeira manifestação como a segunda que aconteceu no século I, foi local, não foi global, doutor.
Vocês erraram feio. E aí, doutorzão, pastorzão, pregadorzão, teologão, sabe tudo, só que não. Vocês manipulam os incautos que não têm conhecimento, por isso que são destruídos, porque falta conhecimento. Os irmãos aí com medo de perder a salvação, lutando pela salvação. É isso que vocês ensinam. Não tem nada a ver, não faz sentido, meu irmão. Veja, eis que vem com as nuvens, juízo, e todo olho verá, olha, todo olho verá, até quantos o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Nas mãos, nas costelas, onde feriu ele com a lança? Os pregos nas mãos, nos pés? Quem foi? Coroa de espinho. Os soldados romanos. Cadê o Império Romano? Que já acabou, hoje não existe mais Império Romano, hoje é República Romana. Até isso não existe mais Império Romano. Cadê o General Tito? Que foi ele que invadiu mesmo Jerusalém. Porque o seu pai voltou com a morte de Nero, Vespasiano voltou e agora ele coloca Tito no comando. Tito Flávio Vespasiano. É a dinastia flaviana. Então veja, meu irmão, esse que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Todas as tribos da terra, doutor, não está falando, eu volto a dizer, das tribos de índio aqui, de Baía de Traição, uma praia que tem aqui em João Pessoa, que por sinal eu conheço muito bem. Não, doutor, nem as tribos de índio aí do Mato Grosso, da Amazônia aí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, da Amazônia, não, doutor. A nação que existia, as 12 tribos que se lamentaram, iriam se lamentar, era justamente as 12 tribos de Israel, que não existe mais. Não tem esse negócio de fazer mais tribo, agora vai ter novamente as 12 tribos. Não existe isso, meu irmão. Então veja, então aqui João está dizendo que esse que vem não tinha acontecido ainda. Mas no capítulo 14 de Apocalipse, veja, olha o que diz, foi o texto principal. Olhei, está falando da ceifa, do juízo, da separação do joio do trigo, da separação ali dos eleitos, daqueles que tinham o nome escrito no livro da vida e aqueles que não tinham o livro escrito no livro da vida. Teve a separação. Olha, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre as nuvens, olha João falando sobre nuvem, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Veja, meu irmão, a mesma expressão falada lá em Daniel 7:13, quando Daniel viu a figura de um ser, um como filho do homem sobre as nuvens. Quando ele teve a visão, e em sonhos, a mesma expressão João aqui está escrevendo para um povo que era judeu também, porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse foi escrito e designado, direcionado, entendeu? Exclusivamente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje não existe mais. Hoje é a região da Turquia. Cadê esses irmãos, meu irmão? Se Jesus ainda voltasse, foi para eles, para aquelas 7 igrejas. Não foi para as igrejas do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem do Japão, nem da China. Doutor, você errou feio e continua errando feio. Você quer dar uma que sabe tudo, só que não. Você quer levar uma expressão para os que não têm conhecimento, os incautos, entendeu? Que se reúnem com vocês, como vocês fossem os donos da verdade. Vocês estão completamente errados. Vocês estão fora de órbita, fora de rumo, vocês estão fora do prumo. Vocês estão como um navio em plena tempestade em alto mar, sem bússola, sem um capitão para guiar e sem um porto para atracar. É isso a doutrina ensinada por vocês. Vocês estão perdidos como um cego no tiroteio. O cerco está se fechando para vocês. Sabe por quê? Porque essas mentiras que vocês vêm manipulando o povo há muito tempo, está caindo por terra. Muitas pessoas estão vendo aí o YouTube, estão caindo em si e vendo que faz sentido o que nós pregamos. Vocês erraram feio e continuam errando feio por causa da soberba, da jactância, por causa do orgulho,
da prepotência, por causa da fama, por causa do dinheiro também. O dinheiro aí que vocês vivem se beneficiando às custas do povo de Deus. Um povo que tem que dar dízimo sem ter conhecimento. Que hoje nós sabemos que o dízimo era o que? Sementes plantadas na lavoura. Então eles escolhiam ali a semente e era para os sacerdotes da tribo de Levi, que trabalhava no templo. Aqui não tem nenhum pastor que é da tribo de Levi. Era para as viúvas, os órfãos, os forasteiros que vinham de viagem. Entendeu? E isso terminou. E não era dinheiro, o dízimo não era dinheiro, era as sementes, plantações que eles plantavam e faziam a colheita. É isso que vocês sabem fazer, mas o cerco está se fechando. Então veja, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Nuvem fala de juízo. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Uma foice afiada. Para fazer a colheita. Chegou a colheita, tinha chegado o juízo. João aqui, ele vê, olhei e eis uma nuvem branca. Veja que João, ele viu. No versículo 14, olha, no capítulo 14, aqui no versículo 6, João diz, vi outro anjo, ele viu. No versículo 13 ele diz, ouvi. Então tanto João viu como ouviu os acontecimentos, meu irmão, passado para João. João foi o único que viu antecipadamente e tudo isso aconteceu. E no versículo 14 ele diz, olhei, olha, ele viu, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Versículo 14, veja, a gente está no 14. Versículo 15, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Juízo. Estava falando do filho do homem que veio no ano 70. Estabeleceu o reino, voltou para o Pai e o Pai hoje é que reina. O Pai dos Espíritos, glória, pelos séculos dos séculos. Veja, outro anjo saiu do santuário gritando em alta voz, em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Juízo, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Veja, João está dizendo, chegou a hora de ceifar. Isso foi passado para João. O Cristo ressuscitado deu ordem ao anjo para revelar isso a João, para João escrever e levar para as 7 igrejas da Ásia, enviar, mandar. Veja, meu irmão, como é claro, no capítulo 1, versículo 7, diz que ainda iria acontecer. Veja, eis que vem com as nuvens, não tinha acontecido ainda. Veja, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os anos passaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ainda iria acontecer, mas no capítulo 14, João aqui já viu o que estava acontecendo, o juízo que havia chegado. Olha, versículo 15, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. O juízo havia chegado. Olha, visto que a seara da terra se amadureceu, a seara da terra havia se amadurecido. Veja, em Mateus 13, 39, olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Depois vocês estudem essa parábola aqui, em Mateus 13, 29, não, Mateus 13, 39. Depois você estuda essa parábola aqui, Jesus falando a respeito da ceifa que aconteceu ali, o fim dos séculos, o fim de uma era, o fim da antiga dispensação, o fim da lei de Moisés, o fim do velhaião. Olha aqui, ó, no versículo 39, Mateus 13, versículo 39, diz assim, ó, a parábola do joio e do trigo, onde teve a separação, a foice, houve a ceifa, e ali teve separação do joio do trigo, das duas sementes, entendeu? Aqueles que creram era a boa semente, e aqueles que não creram, que não tinham o nome escrito no livro da vida, se perderam, foram destruídos, foram mortos. E aqueles foram levados para outras nações, e aqueles que deram crédito, que acreditaram, eram aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida. Veja, no versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo. O diabo aqui não é ser espiritual. Não tem nada a ver, meu irmão. Aqui. Não tem nada a ver.
A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. A consumação do século. A ceifa aqui falada por João no livro de Apocalipse aqui, ó. Olha, toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Estava falando da separação, do juízo de Deus, onde teve a separação das duas sementes. Entendeu? Então, chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Terra, lá o mundo oicomene, o mundo habitado, Israel. Versículo de número agora 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, juízo, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O juízo de Deus aconteceu. Houve a separação das duas sementes. O joio e o trigo foi separado ali no ano 70. Com a destruição do templo, a vinda do Filho do Homem que aconteceu ali, o juízo de Deus que aconteceu ali para Israel. O juízo de Deus, o julgamento ali para as 12 tribos de Israel. É muito claro, meu irmão. Não existe essa de grande tribulação que ainda vai acontecer, a grande tribulação, como muitos dizem aí, a terceira guerra mundial. Pode ter terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, sempre vai existir guerra no mundo. Mas não se referindo às guerras que Jesus falava. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, ficai atento, porque ainda não é o fim. Lá, mas foi para os judeus, para os discípulos. Jesus disse, ó, quando vocês virem e ouvirem, eram eles. Se essas guerras hoje está anunciando a vinda do Filho do Homem, é os sinais, então cadê os discípulos, que eram eles que deveriam ouvir falar de guerra e de rumores de guerra? Não faz sentido, doutor. Caiu por terra. O cerco está se fechando cada dia mais. O YouTube está aí mostrando essas verdades que estavam ocultas, que vocês aí, o sistema religioso enganador, manipulador, enganou por muitos anos, por muitas décadas. Mas o cerco está se fechando. Então, meu irmão, essa palavra que eu quero deixar para nossas vidas. Juízo, vir sobre as nuvens, falava de juízo de Deus. Quando ele queria vir em justiça e em juízo contra outra nação, ele usava outra nação contra aquela nação e assim acontecia o juízo de Deus. Não era que todo olho ia ver literalmente falando. E aí o sistema religioso está esperando, olhando para as nuvens. Olhe para as nuvens, que eu quero pegar carona aqui numa palavra de Geraldo. Irmão Geraldo aí do Rio de Janeiro, do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Enquanto o povo de Deus sem conhecimento está olhando para as nuvens esperando Jesus voltar, olha os sinais, os pastores estão de olho no bolso do povo de Deus, se alimentando bem, comprando carro, comprando terreno, comprando empresa de televisão, comprando fazenda, comprando gado, comprando apartamento em Dubai, para vocês que não sabem, com o dinheiro de vocês, colocando os filhos nos melhores colégios, nas melhores faculdades do exterior, tá entendendo? Plano de saúde, enquanto vocês têm que ralar para ir para a UPA, muitos aí, ralar para trabalhar, para encher os cofres, os bolsos desses caras aí, desses camaradas, meu irmão. Entendeu? É isso que eles fazem. Eles querem estar no poder, enganando. São manipuladores. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando. Por isso que eles nos odeiam. Porque eles estão sendo denunciados. E eles não aceitam, porque sabem que o cerco está se fechando. Então essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar. Jesus não vem mais. Vir sobre as nuvens era uma expressão falada entre eles. E eles, logo cedo começavam, os judeus, logo cedo começavam a aprender, a estudar, a Torá, as escrituras, a lei de Moisés. E essa expressão falada entre eles, eles conheciam. Para eles não eram desconhecidas, porque eles aprenderam desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Nuvem falava de juízo. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir.